Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre cálculo 2. Né? A gente vai estudar agora a segunda parte de integração trigonométrica. Né? Então, na aula passada a gente viu como integrar. Deixa eu apagar aqui. Funções que envolvem, né, o que são produto de seno, de potência de seno com cosseno, né? Isso a gente separou em dois casos, né? E vimos que isso é possível fazer usando as identidades trigonométricas, né? Ok, então agora vamos estudar integrais do tipo tangente elevado a m, né, vezes uma secante elevado a n, certo? Integração deste tipo, tá? Ok, então vamos começar com o primeiro caso, que vai ser quando essa potência da secante é par, tá? E também vamos assumir que esse m aí que é o expoente da tangente, né? É maior ou igual a 1, é pelo menos 1, tá certo? Ok, então, como n, aliás, é par, né? Então, esse n aí vai ser da forma, digamos, 2 vezes k, né? 2 vezes k, certo? Isto aqui é sempre maior ou igual a 2, tá? Ok, k maior ou igual a 1. Então, essa integral aí pode ser expressada da seguinte forma, tá? Olha, essa integral aí vai ter a seguinte cara, né? Tangente elevado a m, a gente não vai mexer aqui na potência da tangente. Vamos trabalhar aqui, certo? Na potência da secante. Então, pela hipótese secante par, né? Então vou expressar aqui 2k, né? Secante disto aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos separar uma secante ao quadrado e deixar do lado do diferencial, tá? Então vamos escrever assim, ó, tangente elevado a m, né? E aqui, como eu vou separar uma secante ao quadrado, vai ficar 2k menos 2, certo? E aqui, essa secante ao quadrado, né? Que a gente falou, né? E já vamos ver por que estamos fazendo isso, tá? Ok, o fato é que isto aqui ainda é uma potência par, né? É uma potência par que você pode escrever da seguinte forma. Então, na tangente a gente não vai mexer, né? Então, olha, como aqui é 2k menos 2, você pode colocar em evidência o 2, né? E então escrever da seguinte forma: secante ao quadrado, tudo isso elevado a k menos 1, não é isso? Ó, porque aqui está, ó, 2 vezes k menos 1, que é igual a 2k menos 2, que aparece aqui, né? Vezes secante ao quadrado de x, diferencial de x, não é isso? E aqui a gente vai usar, né, a identidade trigonométrica que envolve secante quadrado e tangente quadrado, que diz que 1 mais tangente ao quadrado, né, isso aqui vai ser importante, vamos observar aqui, né, observar então que tangente ao quadrado de um ângulo, θ, digamos, né, mais 1 é igual a secante ao quadrado, certo? Tá? Ok. Então, no lugar dessa secante ao quadrado, a gente pode escrever como sendo tangente ao quadrado mais 1, né? Então, tudo isso vai ser igual ao quê? Tangente elevado a mx, certo? E aqui, deixa eu ver quem está por aqui. Ok. Então, secante ao quadrado, a gente escreve como sendo
1 mais tangente, ou tangente ao quadrado mais 1, tanto faz, né? Tangente ao quadrado mais 1, certo? Tudo isso elevado a essa potência aí, k menos 1. Então, veja bem, depois que você desenvolver ou abrir essa conta aí, essa potência, certo? Toda essa expressão daqui vai ser uma função do tangente, né? Certo? Vai ser um polinômio na tangente de x. E aqui vai aparecer a secante ao quadrado. E você lembra que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, para continuar esse processo, né, nesse momento você vai fazer a mudança u igual tangente ao quadrado, né? Então vai ser u tangente, aliás, desculpa. Não tangente ao quadrado, tangente. Por quê? Se você relaciona as diferenciais, você vai ter aí diferencial de u igual derivada da tangente, que é secante ao quadrado x, diferencial x. Ok? Então, essa integral original, né, essa integral aí, depois da mudança, isso aí vai tomar a seguinte cara, né? U vai ser tangente, então esse aqui vai ficar u elevado a m, né? Tangente ao quadrado mais 1, então vai ser u quadrado mais 1. Tudo isso elevado a k menos 1. E secante ao quadrado, diferencial de x é justamente diferencial de u. Tá? E então esse daqui é um polinômio. Integrar um polinômio é uma coisa tranquila, não é isso? Tá? E aí você continua, certo? Então tudo isso aí vai ser uma expressão em termos de u, um polinômio, aliás. E depois você substitui u por tangente, né? Obviamente adiciona a constante, né? E está integrado. Tá bom? Então vamos ver um exemplo concreto, né? Olha, veja bem aqui, ó. Tangente ao cubo, secante à quarta, né? Então, justamente essa potência da secante, vou escrever melhor assim, né? Para talvez alguém não está enxergando. Tangente ao cubo, secante à quarta, tá? Então, eu não fiz nada, apenas escrever de uma forma maior. Então, esse 4 aqui é par. Então, podemos aplicar o algoritmo, né, que falamos agora, né? Então, a gente não vai mexer aqui na tangente, vamos deixar igual. Tangente cubo, né? E aqui, ó, como era? A gente separava uma secante ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar, ó, secante ao quadrado, né, de x. Aliás, inclusive eu vou colocar, né, para que seja um exemplo um pouco mais interessante, vou colocar 6 aqui, 6, tá? 6. Vou apagar esse aqui e vou dizer que é 6, tá? Seja um pouco mais interessante, certo? Ok, então, a gente separa, né, uma secante ao quadrado, então aqui vai ficar 4. E a secante ao quadrado já está aqui. Correto? Perfeito. E então, nesse momento, isto aqui, como ainda vai ser par, você expressa secante ao quadrado elevado, nesse caso, ao quadrado também. Então, vai ficar assim, ó. Tangente ao cubo de x, né? Aqui vai ser secante quadrado, né? Tudo elevado ao quadrado, né? E então você usa o fato de que a secante ao quadrado é justamente a tangente ao quadrado mais 1, não é isso? Ok. Então vamos mudar tangente ao cubo aqui, certo? E aqui a gente escreve tangente ao quadrado de x mais 1. Tudo isso elevado ao quadrado vezes a secante ao quadrado de x diferencial de x. Lembre-se que essa parte aqui vai servir ao final para fazer a mudança, né? Muito bem, então a gente tem que abrir essas contas aqui, ó. Então aqui, ó, vai ser quadrado disso.
Tangente é quarta, né? Porque quadrado, quarta. Eu já vou multiplicar por essa tangente diretamente. Então vai ficar tangente ao quarta vezes tangente ao cubo, vai ser tangente elevado a 7. Certo? Elevado a 7. Tá? Mais, né? Estou abrindo aqui, mais 2 vezes tangente ao quadrado por 1. Tangente ao quadrado. Mais 2 vezes tangente ao quadrado. Só que esse tangente ao quadrado já vou multiplicar com esse tangente ao cubo. Então vai ficar tangente à quinta, não é isso? Mais, aqui dentro do parênteses, quadrado de 1. 1 vezes tangente ao cubo. Então, tangente ao cubo de x, certo? Já está feita a conta, pronto. E nesse momento, né, você faz a mudança U igual tangente de x, certo? Você vai fazer U igual tangente de x, certo? Por quê? Porque a diferencial de U é justamente secante ao quadrado x diferencial de x. Que é o que a gente tem aí, né? Então, essa integral, né, se transforma na seguinte, né? U elevado a 7 mais 2 vezes U elevado a 5 mais U elevado ao cubo. Tudo isso diferencial de U, não é isso? Ok. E essa integral, né, é uma integral de um polinômio, uma coisa bem tranquila, né? Então, integral disso seria o 8 dividido por 8, né? Mais, isto aqui, quinta vai para 1, sexta dividido por 6. Então vai ficar 2 sextos. Metade, metade, 1 terço. O 6 mais o quarta dividido por 4, não é isso? Mais a constante, né? Ok. Como U é igual a tangente, a gente volta para a expressão original, né? Vai ser igual a tangente elevado a 8 dividido por 8 mais 1 terço tangente sexta, né? Mais tangente quarta dividido por 4, certo? Mais a constante, tá? Olha, quando você já tem prática, né, não precisa fazer isso daqui explicitamente, quer dizer, U igual a tangente, né, já mentalmente você já sabe que tem que fazer essa mudança, né? Já diretamente coloca tangente 8 dividido por 8, mais 2 vezes tangente 6 dividido por 6, mais tangente quarta dividido por 4. Por quê? Porque aqui está a derivada da tangente, tá? Então você já pode fazer obviar espaço intermediário que a gente colocou aqui, né? Já passa daqui para aqui, diretamente, né? Se, quando você já é experiente nesse negócio, certo? Muito bem. Se você está inseguro, né? Ainda está começando, bom, faça isso, né? Tá? Escreva dessa forma e volte aqui. Beleza? Muito bem. Então, agora, né? O primeiro caso que a gente analisou é quando esse expoente da secante é par. Certo? Isso daí é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Certo? E claro, esse outro expoente é pelo menos igual a 1. Né? Não interessa se é par ou ímpar, né? Pode ser qualquer um. Tá? A outra alternativa é brincar com esse expoente de m. Segunda possibilidade é que esse expoente da tangente seja ímpar, tá? Então, novamente, né, estamos aqui para lembrar, estamos analisando integrais deste tipo, né? Tangente elevado a m, né? Vezes secante elevado a n, né? Tá? Então, o primeiro caso, né, foi quando esse n é par. Agora vamos assumir que esse m é ímpar. Certo? Então, estamos nessa possibilidade, né? M é ímpar e, claro, vamos supor que N é pelo menos 1, né? Pelo menos 1, certo?
Ou seja, que tenha pelo menos uma secante aí, né? Se fosse zero, então essa secante não estaria, tá? Muito bem, então como a gente vai proceder nessa situação? O que significa que M seja ímpar? Então, M vai ter a seguinte cara, né? O ímpar é da forma 2K mais 1, certo? Pode ser 1, 3, 5, todos eles são múltiplos de 2 mais 1, certo? Ok, então, dessa vez a gente vai trabalhar com a derivada da tangente. Por favor, lembre-se qual é a derivada da tangente. Derivada da tangente. Derivada da tangente é secante por tangente. Então, aqui pelo menos eu vou ter uma secante. Estaria faltando uma tangente. Tá? Isso aí a gente vai conseguir agora. Vamos ver. Bom, então a nossa integral, vamos chamar essa integral de I. Né? A integral tem a seguinte cara, né? Tem a seguinte cara, né? Olha, aqui é tangente elevado a m, só que m é igual a 2k mais 1, porque estamos assumindo que é ímpar, né? Estamos nessa hipótese. Secante. Aqui esse n pode ser qualquer um, desde que seja maior ou igual a 1, né? Pelo menos 1. Ok, então como procuramos uma tangente vezes secante, que é a derivada secante, vamos deixar aqui tangente elevado a 2k, né? Isto aqui podemos escrever da seguinte forma, veja bem, 2k, né? E a tangente, esse aqui, vamos deixar o seguinte, tá? Olha, eu estou precisando de uma tangente, que vou escrever aqui está a tangente, ó. Tangente aqui 1 mais 2k, tá aí pronto. E aqui eu vou expressar colocar uma secante, tá? Então aqui tenho que escrever n menos 1, né? N menos 1, tá certo? Como estamos assumindo que é n maior ou igual a 1, então você pode fazer isso, pelo menos uma secante. No pior caso, n seria igual a 1, então esse daqui já seria 0, não existe mais. Tudo bem. O importante é que você consegue isso daqui. E agora, né, essa tangente elevada a 2k, você vai escrever como tangente ao quadrado, tudo isso elevado a k, certo? E então vai usar a propriedade ou a identidade que diz que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Portanto, tangente ao quadrado seria igual a secante ao quadrado menos 1, né? Ok? Vou usar isso aqui. Ou seja, tudo isso daqui, né, vou escrever com vermelho aqui. Tudo isso daqui não é outra coisa que secante ao quadrado de x menos 1. Né? Agora eu vou deixar tudo em termos da secante, né? Até porque eu vou brincar com a secante e aqui eu preciso da derivada da secante. Por isso que estamos fazendo essa preparação. Então aqui vai aparecer, ó, secante ao quadrado de x menos 1. Tudo isso elevado a k, né? Vezes secante elevado a n menos 1. Vezes tangente por secante, correto? Tá. E nesse preciso momento, você vai fazer a mudança U igual a secante, né? Fazer U igual a secante, né? Isso aí vai ser uma mudança interessante, porque a, né, du vai ser igual a derivada da secante aqui, né? Essa expressão aqui, ó. Então, essa diferencial de u vai ser tangente de x vezes secante. Lembra-se que a derivada da secante é secante por tangente ou tangente por secante, tanto faz. Não é isso? Pronto. Então, esse termo que está aqui vai ser o diferencial de u. Então, depois dessa mudança, né? Depois dessa mudança,
essa integral se transforma agora no seguinte. Secante é u, vai ser então u quadrado menos 1. Tudo isso elevado a esse expoente k. Né? Então, no exemplo concreto, você vai saber quem é k. Portanto, vai poder desenvolver isto, e tudo isso vai ser uma função polinomial de u, que tem que ser multiplicada por esse termo aqui. U elevado a n menos 1, já que estamos fazendo u igual a secante. Né? E a expressão da direita, tudo isso daqui, não é outra coisa que diferencial de u. Isso aqui é um polinômio tranquilo, né? Polinômio tranquilo que você pode fazer num exemplo concreto, né? Certo? E então, ao final, né, você substitui u por secante de x, adicionar constante e acabou-se o problema. Olha, vejamos um exemplo ilustrativo. Tangente a quinta, se escreve de forma maior. Tangente a quinta vezes secante com expoente 7. Tá, então estamos onde? Estamos justamente no segundo caso, porque esse expoente da tangente é ímpar. Perfeito, então se é ímpar, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui a parte par, tangente quarta, né? Tangente quarta, certo? E aqui eu vou reduzir 1 a secante, então vai ficar com secante a sexta, né? Essa tangente eu vou colocar por aqui, essa que está faltando, né? Tá aqui, ó. 1 mais 4 é 5, né? E essa secante aqui, né? Aqui estava 7, aqui eu coloquei 6, então estou passando aqui. Tá? Por quê? Porque eu já estou pensando na mudança u igual secante. Para isso, você tem que deixar tudo em termos da secante. Então, o que você vai fazer? Essa tangente, a quarta, você pode escrever como tangente ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Certo? Tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Secante, sexta, tá? Vezes tangente, vezes secante, né? E nesse momento você usa a identidade tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado menos 1, né? Então, escreva aí, secante ao quadrado é x menos 1. Tudo isso vai estar elevado ao quadrado, né? Tudo isso vai estar elevado ao quadrado, tá? Então, você tem que abrir essa conta, né? Vamos abrir essa conta. Inclusive, já vamos multiplicar por esse cara aqui. Então, quadrado de secante ao quadrado, secante a quarta, vezes secante a sexta, vai ficar secante expoente 10. 10, né? Menos 2 vezes o produto de secante ao quadrado com 1. Isso aí vai dar secante ao quadrado. Vezes a secante sexta, vai ficar secante elevado a 8. Mais quadrado de 1. 1 vezes secante a sexta, mais secante sexta, ok? Tudo isso multiplicando a tangente de x, secante de x, diferencial de x. Perfeito? Ok, e então, né, como já vimos o algoritmo geral, né, você vai fazer a mudança, né, a substituição, u igual secante de x. Por quê? Porque, né, du é igual a secante por tangente, tangente por secante, sei lá, tanto faz, né? Secante por tangente, tangente secante, né? Ok, então, isso aqui. Os livros normalmente escrevem secante por tangente. Estamos escrevendo tangente por secante, tá, tanto faz. Tangente, secante, né? Diferencial de x. Então, essa nossa integral, vai ser igual, depois dessa mudança, né? U elevado a 10
menos 2 vezes u elevado a 8, mais u elevado a 6. Tudo isso diferencial de u, né? Essa expressão aqui, que a gente deixa sozinha, vai ser diferencial de u. Justamente pensando nisso que fazemos todo esse processo. Integrar um polinômio é a coisa mais tranquila do mundo. Então, este aqui, u elevado a 11, dividido por 11, menos 2, u elevado a 9, né? Dividido por 9, 2 novenos, mais u elevado a 7, dividido por 7, mais constante, né? Sendo que u é secante, você tem que voltar para a variável original, que é x. Então, tem que deixar tudo em termos de x. U é secante, tá? Então, escreva secante elevado a 11, dividido por 11, menos 2 novenos, secante elevado a 9, mais secante elevado a 7, dividido por 7, mais constante, certo? Então, novamente, né? Espaço aqui pode ser obviado, né? Já você sabe que isto aqui é a derivada da secante, certo? Então, você tem aqui, você já trabalha pensando nessa mudança, só que de maneira mental. Então, vai ser secante a 11 dividido por 11, menos 2 secante a 9 dividido por 9, mais secante a 7 dividido por 7. Pode fazer diretamente, sem precisar de espaço intermediário, certo? Muito bem. Olha, a gente trabalhou em duas situações, né? A segunda situação é quando o expoente da tangente é ímpar, e a primeira é quando esse n, certo, era par, e com essas outras condições, né? Outros casos, obviamente, podem se apresentar, mas, de forma geral, a gente não tem um algoritmo que nem esse aí, tá? Por exemplo, no caso, quando a gente trabalhou com senos e cossenos, né? Potências de senos e cossenos, a gente deu uma resolução bem geral, né? O primeiro caso era quando ambos expoentes eram ímpares. Não, aliás, um dos expoentes é ímpar e a outra possibilidade é que nenhum deles é ímpar, portanto, ambos pares. E já vimos como trabalhar, tá? Mas aqui, em geral, a gente não tem isso. Então, esses outros casos que fugem dos dois primeiros casos, você tem que atacar segundo o exercício. Tá? Então, vamos ilustrar, por exemplo, esse daqui, ó. Como seria essa integral? Eu vou escrever de forma maior. Integral tangente ao cubo de x. Sim, alguém pode pensar, professor, não estamos, por acaso, no caso anterior, porque o expoente da tangente é ímpar? Não, por quê? Porque no caso anterior, né, assumimos que pelo menos temos uma secante, que não é o caso, tá? Por isso, no caso 2, né, no caso 2, olha, no caso 2, eu também escrevi aqui que n tem que ser maior ou igual a 1. Pelo menos temos que ter uma secante, tá? Para poder trabalhar, porque vamos precisar essa justamente para escrever desse lado, para que apareça a derivada e tal, né? Então, nesse exercício aqui, não aparece secante. Então, neste caso, não corresponde ao caso anterior. Perfeito? Então, como a gente vai proceder? Bom, olha, cada caso você tem que analisar, tem que fazer uma tentativa, né? O que a gente pode fazer nessa situação aí é o seguinte. Olha, eu posso deixar uma tangente sozinha aqui, tangente de x, certo? Estou sempre pensando, por favor, que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Será que pode aparecer secante ao quadrado? Olha, se você escreve dessa forma,
né? E então usa o fato que a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Então vai aparecer a secante ao quadrado que você precisaria para ser a derivada da tangente, não é isso? Então vamos fazer dessa forma, né? Certo? E aí, então você vai escrever tangente de x vezes secante ao quadrado, né? Tangente de x vezes secante ao quadrado. Já estou fazendo a distributividade, tá? Menos tangente de x, 1, né? Tangente de x. Certo? É porque esse daqui tem que ser como parênteses, né? A multiplicação disso por isso, tá bom? Distribui e aparece esse negócio aqui. Tá? Muito bem. E essa integral, ela pode ser separada em duas, né? Duas parcelas pelas propriedades. Isso aqui vai ser integral tangente de x, secante ao quadrado de x, diferencial de x, tá? Menos integral da tangente de x, diferencial de x. Certo? Ok. E aqui, na primeira integral, né, ela é tranquila porque, veja bem, você tem a tangente e tem do seu lado a sua derivada, secante ao quadrado. Tá, então você pode pensar na mudança u igual tangente. U igual tangente, né? E esse aqui seria, então, diferencial de u. Portanto, você teria a integral de u, seria u quadrado dividido por 2. Não é isso? Ou diretamente, isto aqui já seria nosso u ao quadrado, ou seja, tangente ao quadrado dividido por 2. Certo? Tá certo? Olha, se você derivar isto aqui, é 2ds, 2, cancela com 2, e tem que multiplicar pela derivada da tangente, que é o secante ao quadrado. Então, de fato, isso aqui é uma antiderivada. Tá? Ou se não, você faça, vou indicar aqui que, na verdade, eu estou fazendo a mudança u igual tangente de x. Tá bom? U igual tangente de x. Perfeito. Então, isso aqui está integrado já. Tá? Porque se você faz u igual a tangente, du vai ser secante ao quadrado, né? Vamos escrever aqui. Du seria secante ao quadrado de x de x. Ou seja, essa integral seria a integral de du. O quadrado dividido por 2. Só que u é tangente. Substitui, tá. Tangente ao quadrado dividido por 2, diretamente. E essa integral aqui, se eu não estou errado, a gente já escreveu na primeira tabela, quando começamos a estudar antiderivadas, né? Certo? Escrevemos, né, qual é a integral da tangente, né? Era um logaritmo, né? Estão lembrados? Logaritmo, valor absoluto, né, da secante de x. Era isso, né? Diferencial, mais constante, desculpa. Professor, não estou lembrado dessa formulinha. Tá, então vamos ver aqui rapidamente. Uma observação, né? Observação. Olha, você quer integrar a tangente, não é isso? Tangente, tá? Sim, tangente de x. Essa tangente você pode escrever, né, como seno de x dividido pelo cosseno. Tá, ok? Cosseno de x, né? Certo. E aí, então, você sabe que a derivada do cosseno é menos seno. Então, a gente pode fazer essa mudança aqui, ó. U igual cosseno de x, né? E então, a diferencial de u vai ser igual à derivada do cosseno, que é menos seno de x, certo? O que está aparecendo aqui, somente está faltando menos.
A gente coloca menos, menos e pronto, tá? Então, essa integral da tangente, né, nesses novos termos, vai ser igual a seno de x diferencial de x é menos du. Menos du. E o cosseno de x nós estamos chamando de u. E você sabe que essa integral aqui, du dividido por u, é o logaritmo natural de u, né? Então vai ficar menos logaritmo natural. A gente coloca valor absoluto porque lembre-se que logaritmo somente está definido para números positivos, né? Por isso que a gente coloca isso. Só que, pela propriedade do logaritmo, esse menos, aliás, qualquer coeficiente aqui passa a ser um expoente, né? Ou seja, isto aqui seria logaritmo dessa expressão elevado a menos 1. Ou que é a mesma coisa, 1 dividido por essa expressão. Certo? O valor absoluto é tudo isso. Tanto faz. E então, em nosso caso, u é igual ao cosseno. Então, esse aí seria logaritmo de 1 dividido pelo cosseno. Né? Sendo que 1 dividido pelo cosseno é a secante de x. Tá bom? Então, não esqueça, a integral da tangente é igual ao logaritmo valor absoluto da secante, né? Pode escrever na sua tabela, por isso que já usei diretamente. Tá ok? Pronto. Tá integrado então essa expressão aí, certo? Vamos ver outro exemplo interessante. No lugar de tangente ao cubo, vamos escrever secante ao cubo, né? Secante ao cubo, né? Ok, então isso daqui, por exemplo, também não corresponde ao primeiro caso, porque no primeiro caso o expoente da secante era par, e aqui é ímpar, né? Certo? Ok, então, como eu já disse, os outros casos têm que ser feitos um por um, né? Um por um, tá? Cada caso tem que ser analisado de maneira isolada, né? Ok, bem, então a gente poderia tentar imitar o processo anterior, né? O processo anterior era, por exemplo, aqui na tangente ao cubo, o que a gente fez? Escrevemos tangente vezes tangente ao quadrado, já pensando em que tangente ao quadrado pode ser substituído por secante ao quadrado de x menos 1, e que secante ao quadrado de x é a derivada da tangente, né? Então, talvez possamos usar o mesmo caminho. Então, vamos escrever secante de x, e aqui secante ao quadrado de x, né? Tá, e então aí você tentaria o seguinte: no lugar de secante ao quadrado, eu vou escrever 1 mais tangente ao quadrado. Mas se será uma boa? Olha, vai aparecer secante por 1 vezes 1 mais tangente ao quadrado. Secante de x. Integrar secante, bom, isso aí é tranquilo, tá? E secante tangente ao quadrado. Bem, isso aí já não é conhecido, né? Não é tão fácil, tá? Tá, então outra alternativa, como eu tenho um produto, pode ser tentar integrar por partes. Integrar secante ao quadrado é fácil. Então tudo isso aqui eu vou chamar de dv e vou proceder por partes. dv e a esse cara aqui vou chamar de u. Certo? Então eu vou usar integração por partes. Tá? Então, u é igual a secante de x. Vamos escrever aqui, né? Para ficar registrado. Por partes. Por partes. Certo? Quando aparecem produtos, né? É uma alternativa a usar a integração por partes. dv vai ser igual a secante ao quadrado de x dx. Então, v tem que ser a antiderivada da secante ao quadrado, que é tangente
de x, né? Tangente de x. Ok, então tranquilo. E aqui vamos relacionar as suas diferenciais. Diferencial de u é derivada da secante, que é secante por tangente ou tangente por secante. Né? Tanto faz. Tangente vezes secante de x dx. Perfeito? Então, né, nossa integral, vou chamar a esse cara daqui de i, tá bom? Para não escrever novamente. Então, nossa integral i, por partes estamos fazendo, vai ser u vezes v. uv, secante tangente, né? Secante tangente, menos, lembre-se, menos, v, diferencial de u, toda esta expressão aqui, ó, tangente de x, secante de x, dx, tá? Ok, vamos trabalhar dentro dessa integral. Aqui já não temos mais nada a fazer, somente estou copiando. Olha, aqui vai aparecer tangente de x vezes tangente de x. Tangente ao quadrado, então. Tangente ao quadrado vezes a secante de x. Vou escrever aqui, i. Vezes diferencial de x, certo? E essa tangente ao quadrado pode ser expressada como secante ao quadrado de x menos 1, né? Portanto, né, então, essa integral i vai ser igual a quê? Secante de x, tangente de x, menos, que integral? Olha, aqui eu tenho secante ao quadrado de x menos 1, multiplicado pela secante. Então, eu vou distribuir secante ao quadrado por secante, né? Secante ao cubo. Aqui vou ter secante ao cubo. Secante ao cubo? Sim, é a mesma integral que a gente está querendo conhecer, né? Eu já vou separar em duas. Aqui eu vou ter menos. Então aqui vou ter menos, com menos vai dar mais. A outra vai ser integrar 1 vezes secante. 1 vezes secante. Ou seja, a integral da secante, né? Olha, e essa integral aqui, secante ao cubo, né? É justamente a nossa i, que nós estamos chamando de i. Estamos chamando a integral secante ao cubo como sendo i. Perfeito. Então, tudo isso aqui é nossa i, né? Nossa i. Então, veja, aparece i igual a secante tangente menos i. Então, esse menos i, vou passar do outro lado, a somar, e vou ter 2 vezes i. 2 vezes i é igual a secante de x, tangente de x, menos integral da secante de x. Certo? Integral de secante de x. Tá? E aí, você olha a sua tabela, né? A primeira tabela, né? E, se eu não estou enganado, aparece essa fórmula, a integral da secante, certo? Bom, se você não tem essa fórmula, vamos escrever aqui, né? A integral da secante de x é um logaritmo também. É o logaritmo, valor absoluto, da secante menos a tangente, tá certo? Menos a tangente de x. Eu lembro que eu já escrevi isso aí. Portanto, i vai ser igual a metade, né? O meio de toda essa expressão. Secante de x, tangente de x, menos logaritmo, né? Secante de x, menos tangente de x. Bom, mais a famosa constante, tá bom? Então, a integral da secante ao cubo, né?
a gente como fez por partes, né? Certo? E aí apareceu deu uma volta, né? Porque apareceu outra vez secante ao cubo. Mas tem uma situação que a gente já viu nos exemplos da integração por partes na aula passada, né? Nessa integral de e elevado a x vezes cosseno, o seno. A gente faz uma integral por partes, né? Por exemplo, se estamos começando e elevado a x vezes cosseno. Quando você faz por partes, normalmente vai aparecer a integral de x vezes seno. Novamente por partes, aí volta a aparecer a integral original, né? Então vai aparecer uma coisa assim e passa a somar do outro lado, né? Aparece duas vezes a integral e depois você isola, tá? Muito bem. Sim, também vou colocar aqui outras fórmulas da trigonometria, né, que você simplesmente pode usar, certo? São aquelas fórmulas que permitem transformar produtos em somas, tá? Produtos em somas, né? Então a gente não vai deduzir essas fórmulas, eu apenas vou escrever elas, certo? Mas não são difíceis de deduzir. Seno de alfa, cosseno de beta. Tudo tem a ver com a fórmula da soma e do seno, como é o seno, como é o cosseno. Já vou explicar agora, calma. Deixa somente anotar as fórmulas aqui. São três que a gente vai precisar, né? Certo? Aí você guarda, né, dentro das suas tabelas. Isto aqui vai ser o meio da soma do seno da diferença de alfa menos beta, certo? Com o seno da soma, tá? Seno de alfa mais beta, tá? Tudo essa soma aqui, seno de alfa menos beta mais seno de alfa mais beta, tudo dividir por 2 vai dar isto daqui. Tá? Talvez algumas vezes a gente precise da seno de alfa, seno de beta, por exemplo, né? Pode ser. Então, aqui a fórmula que permite essa transformação do produto em soma, chamamos, né? Dentro da trigonometria. Essa daqui, ó, cosseno de alfa menos beta menos cosseno de alfa mais beta, né? E finalmente a outra possibilidade que apareça um produto de cossenos, né? Cosseno de alfa, cosseno de beta, certo? Isso aqui vai ser o meio da soma, ou seja, a semissoma do cosseno de alfa menos beta com o cosseno de alfa mais beta, certo? Bom, como eu já disse, tudo isso aí tem a ver com qual é o desenvolvimento do cosseno, da diferença, o cosseno da soma. Por exemplo, vou deduzir o porquê, vou explicar por que essa segunda expressão, certo? Olha, o cosseno da diferença, né, quando você estuda trigonometria, certo? Isso aí pode ser deduzido de maneira geométrica ou usando o círculo trigonométrico, certo? Muitas maneiras interessantes. Certo? E aí então o professor apresenta a seguinte fórmula. Cosseno da diferença é o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, né? E aqui mais o seno de alfa, seno de beta, certo? E cosseno de alfa mais beta, certo? É igual a mesma coisa, a mesma brincadeira, só que com menos. Cos menos seno, seno. Não é isso? Seno, seno. Ok, então, por exemplo, se você soma essas duas quantidades, vamos somar, por exemplo, essas duas. Opa.
Vou somar aqui. Que tal se eu somo esse com esse? Vou somar, somando. Certo? Se eu somo, vou ter o quê? Vou ter cosseno de alfa menos beta mais cosseno de alfa mais beta, né? Se você está somando, então, obviamente, esse cara com esse são cancelados. E somente vai ficar esse com esse, que é a mesma quantidade. Então, duas vezes cosseno de alfa, cosseno beta, não é isso? E então, você pode esse 2 colocar aqui, né? Como sendo um meio dessa soma. E então, você obtém isto aqui, a terceira fórmula, né? A terceira fórmula, tá certo? Então, na verdade, mais que uma fórmula, é uma dedução das fórmulas dos cossenos da soma e dos senos da soma. Se no lugar de você somar, você aqui faça a diferença, né? A diferença, ou seja, resta, então você vai ter, olha, seguinte, cosseno, né, de alfa menos beta menos, estou restando, por favor, esse cosseno de alfa menos beta menos cosseno de alfa mais beta, menos cosseno de alfa mais beta, né? Ok, então se você está restando, certo? Então vai ser isto menos isto. Então, menos isto cancela, e menos com menos dá mais. Então vai ficar os senos, duas vezes seno de alfa, vezes seno de beta. Duas vezes seno de alfa, seno de beta, não é isso? E então você passa esse 2 a dividir e obtém, por exemplo, a segunda fórmula, né? E, bom, para a primeira fórmula, você precisa da... Qual é a fórmula que envolve o seno? Vou escrever aqui, o seno da soma. Certo? Seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa cosseno de beta, né? Mais cosseno de alfa seno de beta. Se você, no lugar de somar, coloca menos, ou seja, a diferença, aqui é menos. Tá? Pronto, aí estão as fórmulas. Né? Isso aí você aprende num curso de trigonometria elementar na escola, né? Certo? Deveria, né, aprender. Mas parece que nem sempre é o caso. Tudo bem, mas agora está aprendendo. Ok, então para que servem essas fórmulas? Algumas integrais vão envolver senos multiplicados por cossenos, ou cosseno, certo? Por exemplo, aqui, ó, com essa integral, vou anotar de uma forma maior aqui, ó. Integral, veja, aí está aparecendo um seno de 5x vezes cosseno de 3x. E agora, o que eu faço com isso, né? Como eu vou integrar essa expressão, certo? Para isso, é justamente que você vai usar as fórmulas que acabamos de escrever. Transformar esse produto, no caso, né, numa soma de senos ou de cossenos, ou diferença. Então, eu estou com quê? Com quê? Seno e cosseno. Seno, cosseno. Cadê minhas fórmulas? Seno, cosseno. Ah, a primeira, ó. Seno, cosseno. A primeira aqui, ó. Ela vai ser igual a 1 meio seno da diferença mais seno da soma. Tá? Perfeito. Então vai ser 1 meio, né, seno da diferença. Vamos escrever. Esse 1 meio pode sair, né? Já as constantes podem sair. Então estamos transformando, por favor. Seno, cosseno, certo? Então vai ser seno da diferença, né? Diferença de quem? 5x dos ângulos. 5x menos 3x, certo? A primeira fórmula aqui, ó. Essa fórmula.
seno da diferença mais seno da soma. Tá? Não é necessário que você aprenda essas fórmulas, por favor. Tá? De fato, bom, o que interessa, na verdade, é saber as fórmulas do seno da soma, seno da diferença, né? Que, como é tudo em matemática, já vai ser fixado na sua cabeça com o tempo, né? Com a prática, né? Tá bom? Muito bem, então mais seno da soma dos ângulos que aparecem aí. Então tem que ser 5x mais 3x. Certo? Muito bem. Caso, por exemplo, aqui a gente tivesse colocado 3 e aqui 5, né? Então essa diferença seria negativa, né? Então aí o fato de que o seno é ímpar. Então, se aparece seno de menos 5x é igual a menos seno de 5x. Ok, isso aqui vai ser igual a quanto? 1 meio integral de quem? Seno de 2x, né? Mais, eu inclusive já posso separar em duas integrais. Seno disto mais integral do seno da soma, né? 8x. Né? Integrar senos é uma coisa tranquila, né? Certo? Então vai ser 1 meio. Integral do seno é menos cosseno desse ângulo, né? 2x. E tem que ser dividido por 2, certo? Por causa da regra de cadeia, porque quando você derivar menos cosseno 2x, a derivada vai ser derivado cosseno menos. Seno de 2x com esse menos vai dar mais. E um 2 tem que aparecer fora, cancelar com esse 2. Mais integral do seno, que vai ser o menos também, né? O menos cosseno, né, de 8x dividido por 8. Tá bom? E aí você pode deixar dessa forma, ou se você quiser, escreve menos cosseno de 2x dividido por 4, menos cosseno de 8x, né, dividido por 16. 8x dividido por 16, mais constante, tá? Então, esse tipo de integrais são bem tranquilas, desde que você transforme produtos em somas, né? Mais um exemplo aqui para acabar esse negócio trigonométricos, né? Integral cosseno 4x cosseno 6x, tá? Então, agora estamos cos, certo? Isso aqui tem que ser uma integral de quem? Vai aparecer o quê? Vai aparecer a soma dos cossenos. Cosseno é a diferença com cosseno da soma, né? Então, cos. Vou usar essa última fórmula. Cos. O meio cosseno da diferença mais cosseno da soma, tá? Pronto. Então vai ser o meio, né? Cosseno da diferença. Cosseno da diferença. Então aqui, cosseno da diferença 4x menos 6x mais cosseno da soma, não é isso? 4x mais 6x. Tudo isso é diferencial de x. Ok, simplificando, vai ser igual ao meio integral de cosseno de menos 2x. Né? Eu vou separar, inclusive, diferencial de x em duas integrais, mais a integral do cosseno da soma, que é 10x, diferencial de x. E lembre-se que o cosseno de menos 2x, que o cosseno é uma função par.
Cosseno de menos θ igual a cosseno de θ. Ou seja, isto daqui é a mesma coisa que cosseno de 2x. Tá bom? Exatamente igual. E agora você integra. Integral do cosseno é seno. Seno desse argumento, só que você tem que dividir por 2, né? Mais integral do cosseno, que é seno de x, e você tem que dividir por 10. E ao final, somar uma constante. Certo? E isto aqui você pode escrever, né, da seguinte forma: 2x dividido por 4, né, mais seno de 10x dividido por 20, né? Então, multiplicando esse 2 com esse 2, está 4 aqui, e 2 com 10, 20. Mais constante, beleza? Muito bem, agora vamos passar por outro tema, né? Outra técnica, que é a famosa integração por substituição trigonométrica. Opa, já falamos sobre a prova, né? Ok, então, substituição trigonométrica. Tá? Isso aqui, inclusive, né, já que falamos da prova agora, foi usado bastante, né? Foi usado bastante aqui, né? Foi bastante na parte de regra da substituição, certo? Regra da substituição. E aqui, mas a gente fez com um caso simples, né? Relativamente simples. Aqui vamos fazer um estudo bem mais detalhado da substituição trigonométrica, certo? Muito bem, então deixa... Ok, então como sempre a gente vai usar as formulinhas, né, que relacionam seno quadrado, cosseno quadrado, não é isso? Vamos lembrar aqui o seguinte, lembrar mais uma vez essas fórmulas. Cosseno quadrado de θ é igual a 1 menos seno quadrado de θ, tá? Agora, olha, eu vou trabalhar esse tipo de identidades, certo? No intervalo, θ variando, certo? De forma tal que o cosseno seja positivo, certo? Cosseno seja positivo, porque vai aparecer expressões do tipo raiz quadrada do cosseno quadrado, tá? Então eu vou trabalhar nesse intervalo aqui, ó, menos π meios, né? Menor ou igual que θ, e π meios, certo? Que vai ser o extremo direito, não é isso? Porque, olha, o cosseno nesse caso aqui, né? Vamos fazer nosso... Esse aqui está bem feio. Deixa eu apagar aqui. Shape. Tá. Bom, aqui uma reta, né? Aqui outra reta. Tá. Olha, o cosseno dentro desse intervalo que a gente vai considerar, por favor, né? O cosseno dentro do intervalo que estamos trabalhando, né? Menos π meios, né? O cosseno é zero aqui. O cosseno π meios aqui também é zero, certo? Cosseno de zero é 1, né? Mas o que interessa é que dentro desse intervalo, né, o cosseno é sempre positivo, tá bom? Então, digamos que se este daqui representa o argumento θ, né, o eixo θ, né, e esse daqui a função y, como sendo y igual função cosseno de θ, certo? Então, aqui a função é maior ou igual a zero, tá? Então, nesse intervalo, o cosseno
de θ vai ser maior ou igual a zero, como você pode observar, tá? Muito bem, então a primeira integral, né, digamos, onde a gente tem que fazer uma integração trigonométrica, uma substituição trigonométrica, é isso aqui, ó. Integral, né, dessa expressão aqui, integral, aqui, ó, raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Né? Em alguns casos vão aparecer aqui situações dessa forma, né? Onde esse a representa um número real positivo, certo? A um número real positivo, né? Estou fazendo uma situação bastante geral aqui, tá? A pode ser 3, por exemplo, raiz de 2, sei lá, uma coisa desse tipo, né? Então, o que você vai fazer nesse caso, desculpem. Você vai fazer a seguinte mudança, né? Fazer x igual a vezes um cosseno. Vezes um cosseno, tá certo? Por que essa mudança é interessante para nós? Tá, olha, veja bem. Diferencial de x vai ser igual a menos a seno de θ, diferencial de θ. Tudo bem. E essa expressão aqui, raiz de a quadrado menos x quadrado, somente estou trabalhando dentro da raiz, por favor, né, para você observar aí. Vai ficar como? Como vai ficar? Certo? Olha, isso aqui vai ficar a quadrado menos, sendo que x nós estamos chamando desculpa, eu disse cosseno. Não, por favor, perdão. É o contrário, seno, tá? Seno. Você vai chamar de seno, tá certo? Então a diferencial vai ser a cosseno, tá? Porque eu quero que apareça o cosseno, certo? E já vamos ver por quê. Então, x quadrado vai ser a quadrado seno quadrado, né? E então, isto aqui vai ser igual ao quê? Você pode colocar em evidência a quadrado, né? Então vai ficar a quadrado por 1 menos seno ao quadrado, correto? Tá. E nós sabemos que 1 menos seno ao quadrado é justamente cosseno ao quadrado, né? Vamos trabalhar nesse caso, né? Então vai ficar raiz quadrada de a quadrado vezes cosseno ao quadrado. Sendo que a é positivo, então raiz de a quadrada é a. E aqui deveria ser valor absoluto do cosseno, né? Mas nós estamos trabalhando justamente nesse intervalo aqui, nesse intervalo de tal forma que o cosseno seja maior ou igual a zero. Portanto, isso daqui vai ser cosseno de θ, beleza? Então, nossa integral vai tomar a seguinte cara, né? Essa integral que era originalmente a raiz de a quadrado menos x quadrado, a quadrado menos x quadrado, vai ser a cosseno, né? Porque toda essa raiz de a quadrado menos x quadrado agora foi transformado dessa forma. E diferencial de x, cadê? Tá aqui, ó, diferencial de x é a cosseno de θ, diferencial de θ, tá certo? Ok. E aqui a quadrado pode sair, né? Então nossa integral agora se transforma na seguinte integral a quadrado integral de cosseno quadrado de θ, diferencial de θ, tá bom?
E então, estamos já na situação da aula passada, né? Uma potência par do cosseno ao quadrado. Então, lembre-se que cosseno ao quadrado de θ, você, toda vez que tem isso daqui, vai usar o ângulo duplo. Isto aqui é igual a 1 mais cosseno de 2 vezes θ dividido por 2. Essas fórmulas, essa tabela, né, tem que estar sempre com você, do seu lado, tá bom? Muito bem. Então, I vai ser igual a quadrado. Esse 2 pode sair, né? A quadrado dividido por 2, né? E então você vai ter duas integrais. Integral de 1, diferencial de θ, mais a integral cosseno de 2θ, diferencial de θ. Certo? Muito bem. E essa integral aqui é θ, né? Claro. Isso aqui é tranquilo. E vai ser a quadrado dividido por 2. Né? Isto aqui é θ. E a integral do cosseno é seno, né? Seno de 2 θ dividido por 2, certo? E claro, mais a constante, certo? Só que o problema não acaba aí, porque nossa variável original é o x, certo? E nós fizemos uma mudança, né? Uma mudança aqui, certo? Então, nossa integral original é esse daqui, né? E a gente tem que deixar tudo em termos de x. Olha, qual foi a mudança que a gente fez? X igual a seno de θ, né? Então, x igual a seno de θ. Vamos lembrar aqui como x é igual a seno de θ, certo? Bom, daqui então, seno de θ é igual a x dividido por a, né? Isso. Então, para conhecer as fórmulas, porque aqui, ó, seno de 2θ é seno de θ dividido por θ. Então, eu vou precisar cosseno também, né? Então, o que você faz é seu triângulo trigonométrico, né? Então, você vai pensar esse A como se fosse a hipotenusa, né? Este aqui, digamos, o ângulo θ, né? E esse daqui, o x. Então, vai ser o seno x dividido por A. Então, esse cateto aqui tem que ser, por Pitágoras, A quadrado menos x quadrado, correto? Certo? Cateto. Então, a partir daqui, o cosseno já é fácil ver, né? Cosseno de θ é igual a raiz quadrada de A quadrado menos x quadrado, tudo dividido por A, né? O cosseno. Porque, veja bem, nessa integral aqui, né? Essa integral aqui, para poder reduzir. A outra coisa, se o seno de θ é x dividido por A, é porque θ é o arcosseno de x dividido por A, certo? Então, sua integral I em estrela, né? Essa integral I vai tomar a seguinte cara, né? A quadrado dividido por 2, A quadrado dividido por 2. Vou copiar quase igual. Aqui vem θ mais... Lembre-se que seno de 2θ não é outra coisa que 2 seno de θ, cosseno de θ, dividido por 2, tá? Você tem um 2 aí, né? Tem um 2, esse daqui. Certo? E agora vamos deixar tudo em termos de x. Quem é θ ao final? θ, certo? É o arco cujo seno é x dividido por A. Então a gente coloca assim, ó. Arco seno x dividido por A. Esse 2, obviamente, pode ser cancelado.
Seno de θ, quem é seno de θ? X dividido por A. E cosseno? Esse daqui, ó, raiz. Então vai ser o produto disto com isto. Então vai ficar x vezes raiz de A quadrado menos x quadrado, né? E o denominador vai ser A vezes A quadrado. Tá? A quadrado. Beleza? Mais a constante, né? Então, dessa forma, você já tem uma nova formulinha, né? Então, vamos escrever aqui, ó, integral da raiz quadrada de A quadrado menos x quadrado, né? Essa formulinha aí é diferencial de x é igual a quadrado dividido por 2, A quadrado dividido por 2, multiplicado por arco seno x dividido por A função inversa do seno, né? Sen x dividido por A, mais essa expressão aqui, ó, x raiz de A quadrado menos x quadrado, tudo isso dividido por A quadrado, certo? Mais constante, tá? E aí, você pode guardar essa integral, né? Certo? Ou adicionar a sua tabela, né? Então, sua tabela já está crescendo, né? Está aumentando ela, né? Olha, porque você já se perguntou como aparecem essas tabelas, certo? Todas essas tabelas, ou essas formulinhas que aparecem aí, elas são de fato deduzidas usando as técnicas de integração, né? Deixa eu somente conferir se a gente fez bem, correto. É, isso mesmo. Certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? É. Tá bom? Muito bem. Então, qual seria outra situação que a gente... Outra integral, né? Outra integral aí desse tipo trigonométrico. Uma segunda integral, vou chamar aqui... Deixa eu ver para ordenar aqui. Vamos chamar de 1 aqui, tá? 1. Certo? Vamos ordenar as coisas. Ou seja, aqui meu objetivo foi chegar a uma expressão para essa integral aqui, né? Isso, A quadrado menos x quadrado. Tá, se no lugar de somar, de restar, aliás, que tal se a gente soma? Tá? Então agora estamos interessados numa integral dessa forma, ó, raiz quadrada, né? Anterior era na soma, é uma resta, né? Agora eu quero dessa forma, né? A quadrado mais x quadrado, correto? Ok. Com A é maior que zero, tá? Sempre esse A é maior que zero, tá? Como no caso anterior, né? Esse A, por favor, aqui é um número maior que zero, né? Então, agora, veja, como a gente integra essa expressão, tá? Olha, nesse caso, a gente vai usar a identidade que 1 mais tangente ao quadrado, né? 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de θ, tá certo? Essa é a expressão que a gente vai usar, tá? E a gente vai trabalhar também no mesmo intervalo, só que aberto, nos π meios menor que θ, menor que π meios, tá? Por quê? Olha, para começar, em π meios e menos π meios não está definida a tangente.
tá? A tangente não está definida, né? Quando você se aproxima do lado esquerdo, π meio, a tangente cresce até infinito. Quando você se aproxima do lado direito de menos π meio, a tangente vai para menos infinito, né? Um processo, um comportamento semelhante tem a secante. Bom, o fato é que aí não estão definidos, certo? Mas nesse intervalo, o cosseno é positivo, certo? E a secante vai ser positiva, que vai ser de nosso interesse. Tá, então nessa situação, nessa integral aí, você vai fazer a mudança, fazer u igual, né? A vezes tangente de θ, tá bom? Tangente de θ. Por quê? Porque então, né, se você relaciona as diferenciais, diferencial de u vai ser, a vezes, derivada da tangente secante ao quadrado de θ, diferencial de θ, certo? E essa raiz, somente vou mexer na raiz, a quadrado mais x quadrado, ela vai ser agora o seguinte, a quadrado mais, oh, perdão, eu chamei de u, desculpa, estou pensando em outra coisa. X, por favor, x, tá, desculpe, x, quem era u? Fazer x, né, da mesma forma que a gente trabalhou no caso anterior, né? Não, no caso anterior a gente fez x igual a seno. Agora vamos fazer x igual a tangente, tá? Desculpem aí, não. X igual a tangente. Então, dx a secante ao quadrado, né? Então, esse x, a tangente. Então, ao quadrado vai ser a quadrado tangente ao quadrado de θ. E aqui, nesse momento, você pode colocar a em evidência, né? A quadrado, aliás, e vai ficar u mais tangente ao quadrado de θ, né? Certo? Isso, né, você transforma em secante ao quadrado, graças a essa identidade, né? Essa identidade, certo? Então vai ser secante ao quadrado, tá? Então vamos escrever aqui. Isto aqui é secante ao quadrado. Ok, e então, isto aqui vai ser a vez. Se você, novamente, né, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, não é esse número, tá? Porque esse número pode ser negativo, então tem que ser valor absoluto. Só que nós estamos trabalhando dentro de um intervalo onde a secante é positiva. Aqui, por favor, a secante é positiva. Porque a secante é inversa do cosseno. E o cosseno, nesse intervalo, como vimos no primeiro caso, é positivo. Então, secante positiva, raiz quadrada de secante ao quadrado vai ser secante. Certo? Secante de θ. Perfeito? Agora sim, com essa mudança, a nossa integral aqui, vamos chamar a integral J, que tal chamamos J essa integral, né? J, colocar um quadrinho, né? Essa integral, que é nosso objetivo agora, vai tomar então a seguinte cara, né? Raiz de a quadrado mais x quadrado, tudo isso se transformou em a secante. Tá? Então, J vai ser igual a integral raiz de a quadrado mais a secante, com a nova variável, vezes diferencial de x. Só que diferencial de x vai ser a secante ao quadrado, a secante ao quadrado, a secante ao quadrado de θ, diferencial de θ. Não é isso? Pronto. Então, nossa J, vamos escrever por aqui. Nossa J
agora igual a quadrado vezes a integral de quem? Secante ao quadrado, secante ao cubo. Secante ao cubo de θ, diferencial de θ. Então, nós temos que calcular. Só que nós já calculamos essa integral acima, não foi? A gente já calculou essa integral. Então, simplesmente vamos copiar o resultado, né? Certo? Então, isso aí vai ficar a integral de secante ao cubo. Sei lá, eu não tenho anotado. Então, temos que voltar por aqui. Certo? Cadê? A gente fez como exemplo, né? Acho que foi o último exemplo antes de entrar na substituição trigonométrica. Não, foi antes. Secante ao cubo. Tá aqui, ó. Lembra que a gente fez por partes? Esse daqui, não foi? Secante ao cubo, né? A gente como fez? Separamos em dois fatores, secante e secante ao quadrado. E então usamos integração por partes. Essa integração por partes, em algum momento, trouxe novamente essa integral. Certo? Voltamos, viramos, blá blá blá, e a gente calculou aqui. Tá? Deixa eu anotar aqui na minha folha para esse resultado aí. Certo? Rapidinho aqui, vou anotar. Então, nossa integral é 1/2, né? Secante de x, tangente de x, né? Menos logaritmo secante de x menos tangente de x. Você já tem que anotar essa formulinha dentro de sua tabela, não é isso? Tá, então vamos lá aqui. Vamos lá. Somente é coisa de copiar. Já calculamos, né? Então podemos usar, tranquilo. Pronto, estamos aqui, né? Então, essa integral é igual a 1/2. Então, esse 1/2, esse 2 vou colocar aqui. Secante, nesse caso tem que ser θ, né? Porque é a variável que a gente está usando. Tangente de θ menos logaritmo, valor absoluto da secante de θ menos a tangente de θ, não é isso? E claro, tudo isso mais uma constante, certo? E como no caso anterior, a gente tem que voltar para a variável original. Nós fizemos a seguinte mudança: x é igual a tangente, não foi a mudança que a gente fez, certo? Então, isso significa que tangente de θ, né, é igual a x dividido por a. Certo? Onde está a tangente, a gente substitui x dividido por a. E onde está secante? Onde está secante, você usa o seu triangulinho. Certo? Seu triangulinho. Ó, se esse daqui é seu triângulo retângulo, se esse é seu ângulo, né? Esse triângulo ajuda muito, né, para rapidamente deduzir as outras formulinhas, né? Tangente é x dividido por a. Então, geometricamente, seu cateto oposto, cateto adjacente, né? Embora tangentes são funções, né? São funções, a gente está pensando agora de maneira geométrica apenas para rapidamente deduzir quem são as funções trigonométricas. E isto aqui, essa hipotenusa, tem que ser calculada por Pitágoras, né? Então vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. A quadrado mais x quadrado. Ok, então, daqui você já tem quem seria a secante de θ, né? Então, a secante vai ser a hipotenusa dividida pelo cateto adjacente, né? A quadrado mais x quadrado, tudo dividido por a, certo?
E então, em j, nossa integral j vai ser igual ao quê? Melhor. No lugar de j eu já vou colocar a integral da raiz a quadrado mais x quadrado, que é nosso j precisamente, né? Certo? Mas já para escrever a formulinha completa vai ser igual a quadrado dividido por 2, que multiplica a secante pela tangente. Secante é isso, tangente é isso. Então tem que ser x raiz de a quadrado mais x quadrado, tá? A vezes a quadrado. Menos logaritmo, valor absoluto, secante menos tangente. Então tem que ser raiz de a quadrado mais x quadrado menos x, né? Tudo isso dividido por a, tá? E tudo isso mais uma constante, certo? Pronto. E aí você já tem essa formulinha, nova formulinha que você pode guardar, né? Certo? E que talvez apareça nas tabelas de integração, né? Tá? Eu digo talvez porque a gente pode usar outra técnica que vou ensinar na próxima aula, que é a substituição hiperbólica, tá? E algumas vezes vai aparecer em outros termos, mas não significa que sejam coisas distintas, né? Ambas vão ser antiderivadas, ok? Alguém complica mais? Não, contrário, né? A gente aprende mais coisas, fica mais fácil, né? Certo? Mas claro, tem que pagar um preço, né? Bom, e outro caso, né, que a gente vai trabalhar, né, 3, aqui eu estou fazendo de maneira geral, né, chegando a essas formas, depois a gente vê os exemplos, né. Eu queria agora integrar, né, olha, no primeiro caso era a quadrado menos x quadrado, agora vou mudar, x quadrado menos a quadrado, né, x quadrado menos a quadrado, certo? Tá? Não é isso? Tá? Com a positivo também, a positivo, né? Certo? Ok, e claro, isso aqui dentro do o x, né, tem que estar trabalhado dentro do intervalo que faz parte do domínio, né? X tem que ser maior que a ou x menor que menos a. Tudo bem, entende que a gente está trabalhando aqui. Então, nesse caso, você vai fazer a mudança x igual a secante. Dessa vez vai ser secante, tá? Secante de θ. Diferencial de x vai ser a vezes derivada secante, secante vezes a tangente, não é isso? Tangente de θ. Tudo isso diferencial de θ, tá? Por que a gente fez essa escolha? Vou explicar aqui. Olha, essa raiz quadrada de x quadrado menos a quadrado vai ser igual ao quê? X, segundo nossa mudança, é a secante. A vezes secante. Então, a quadrado será a quadrado secante ao quadrado, não é isso? Tá? Ok. E agora, pode colocar a quadrado em evidência, né? A quadrado. E vai ficar secante ao quadrado de θ menos 1. Certo? E claro, você sabe que secante ao quadrado de θ menos 1 é tangente ao quadrado, né? Então, esse daqui vai ser tangente ao quadrado de θ. Ok?
tangente ao quadrado de θ, né? E agora, isto aqui vai ser igual a valor absoluto da tangente, né? Então, temos que trabalhar num intervalo onde a tangente seja positiva, né? Onde a tangente seja positiva. Aquele intervalo, aqui vou colocar, aquele intervalo onde θ estava entre menos π meios e π meios, não serve mais, porque no quarto quadrante, né, a tangente é negativa. Então eu vou trabalhar apenas no primeiro quadrante, tá? Nesse intervalo aqui. Se você trabalhar no quarto quadrante, a única diferença vai ser com menos aqui, né? Certo? Com menos. Porque aí vai ser o valor absoluto da tangente, ela vai ser menos a tangente, né? Para evitar esse tipo de problemas, vamos trabalhar nesse quadrante e pronto. A tangente. Portanto, então, né? Nossa integral original, né, que era raiz x quadrado menos a quadrado, certo? Diferencial de x, certo? Isso aqui, na verdade, quando você diz que secante positiva, você está trabalhando, né? Secante afinal aqui, dentro desse intervalo, você vai trabalhar no intervalo entre x maior que a, né? X maior que a, certo? Onde x é maior que a. No outro intervalo, onde x menor que menos a, aí vai aparecer um menos, tá? Nós vamos esquecer dessas coisas. Essa raiz quadrada, depois da simplificação que a gente fez com a mudança, vai ser a tangente. Então vai ser a vezes tangente de θ. E o diferencial de x vai ser a secante de θ, né? A secante de θ vezes tangente de θ. Não é isso? Tangente de θ. Tudo isso diferencial de θ. E então, isto aqui vai ser a quadrado, que pode sair, integral de tangente de θ, tangente de θ ao quadrado, né? Porque aqui é tangente de θ, vezes secante de θ. Certo? E agora? Esse daqui será que pertence ao primeiro caso que a gente viu? No primeiro caso que a gente estudou hoje, né? N, a potência da secante, tinha que ser par. E aqui é ímpar, então não é. O segundo caso é quando a potência da tangente é ímpar. Mas aqui é 2. Então não é. Não estamos nem no primeiro nem no segundo caso. Eita, e agora? Bom, a gente pode pensar nisto aqui, em escrever como sendo secante ao quadrado menos 1. Né? Tá, e então, multiplicando, né? Vai ser secante ao quadrado por secante ao quadrado, secante ao cubo. Então vai aparecer duas integrais. Tá? Vamos separar aqui. Integral de secante ao cubo. Essa aí resulta de S vezes isso, né? Menos o produto de isto por isso. Tá. E ambas as integrais já sabemos, já trabalhamos, já sabemos como elas são, né? Por exemplo, essa secante ao cubo, certo? A gente calculou hoje, né? Inclusive eu anotei aqui a formulinha, né? A gente anotei a formulinha aqui, ó. Isso aqui é o meio, tá? Parênteses, secante de θ vezes tangente de θ
menos logaritmo, valor absoluto, secante de θ, menos tangente de θ, não é isso? Ok, e essa com relação a essa integral aqui, né? O meio disso. Menos a integral da secante, já sabemos, a integral da secante anotamos acima, é logaritmo da secante menos a tangente, valor absoluto. Secante menos tangente, né? Então, abram suas tabelas aí. Opa, acho que vou apagar aqui e escrever melhor. Por aqui, menos logaritmo da secante de θ menos a tangente de θ, não é isso? Ok, e aqui eu tenho uma coisa semelhante, só que aqui 1 meio, menos 1 meio, menos 1, então vai ficar menos 3 meios, né? Então, essa integral vai ser a quadrado vezes, de um lado vai ser secante tangente por 1 meio, secante de θ, tangente de θ dividido por 2, menos menos 1 meio, menos 1, menos 3 meios, né? Menos 3 meios, logaritmo secante θ menos tangente de θ, certo? Deixa eu ver aqui o chat. Pode falar, Paulo. Professor, a integral da secante não é logaritmo da secante mais tangente? Você colocou menos. Certo, deixa eu ver aqui. Então eu tinha errado acima também, né? Tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Certo. Que eu tinha usado isso. Vamos desde o início, onde apareceu certo, vamos porque aqui, certo, desde aqui então tá o erro, deixa eu verificar aqui, derivada da secante, temos que, se a gente deriva, né, derivada, temos que, a derivada seria, vamos trabalhar com mais, secante de x mais tangente de x, né, e aqui vezes, né, a derivada então seria secante de x, tangente de x, mais a derivada seria secante ao quadrado de x, não é isso? Aí a gente coloca secante em evidência e exatamente, aí cancela outro, isso vai dar secante. Exatamente, tem razão, Paulo. Muito obrigado aqui. Tá? Então, eu tinha cometido aqui um erro desde secante ao cubo, não é isso? Tá. Então, mas não é grave, ainda bem. Temos que... Isso, aqui era mais, certo? Aqui é mais, por favor, tá? Certo? Desde a parte onde está... Lembra-se que quando a gente estava trabalhando secante ao cubo, né? Secante ao cubo, num momento dado, certo? Apareceu a integral da secante. Então, nesse momento, eu substituí por logaritmo de secante menos tangente. Mas eu estava errado, e aí Paulo está corrigindo. Então, é mais, certo? Está na tabela, né? Está na tabela, certo? Mais, certo? Então, aqui é mais. Tá, ok. Muito bem, então já a primeira correção. Mais aqui. Depois,
a gente usou isso novamente, aqui não, quando a gente usa a integral da secante ao cubo. Não é isso? Então, cadê? Isso aí tá tranquilo, tá tudo bem. Aqui vai aparecer, né? Secante ao cubo, tá vendo? Secante ao cubo. Então, aqui é mais, certo? Mais. Então, aqui tem que ser mais. Correto? Mais. Perfeito, já está corrigido. E agora, blá, blá, blá. Aí vai aparecer outra vez secante ao cubo. Aqui é... Certo? Era secante ao cubo, né? E aqui é mais. E aqui é mais, certo? Só que vai menos 1/2, menos 1, menos 3/2. E aqui é mais. Tá certo? Tá certo agora, Paulo? Beleza. Tá, obrigado. Bom, isso aí com relação aos sinais, né? Sim, porque aí depende, por exemplo, quando você trabalha com uma integral definida, certo? Está perguntando na mudança, né? Então aí você tem que analisar o intervalo onde você está trabalhando, tá? Na próxima reunião eu vou trazer integrais definidas, né? E aí ver qual é a mudança e qual vai ser né? Por exemplo, aqui quando sai da raiz quadrada, não é isso? Pode ser tangente ou menos tangente, tá bom? Muito bem, então voltando à nossa história, certo, ficou aqui. E para, né, finalizar, a gente tem que voltar à variável original. A gente fez uma mudança, cadê? X igual a secante, né? X era igual a A vezes a secante de θ. Né? Em consequência, né, secante de θ é igual a x dividido por A, né? Nos triangulinhos, apenas para nos ajudar esse triangulinho, certo? θ, então, secante, então significa que este daqui é x, este cara é A, né? A hipotenusa é isso, tá bom? Então, este cara aqui, este cateto tem que ser x quadrado menos a quadrado, correto? Muito bem, e nós precisamos da tangente, né? Vai aparecer aqui a tangente, então, tangente de θ vai ser raiz de x quadrado menos a quadrado dividido por A. Portanto, nossa integral, né? Nossa integral raiz de x quadrado menos a quadrado diferencial de x vai ser igual a quadrado, tudo está dividido por 2, né? Vamos colocar fora a quadrado, né? Dividido por 2, e aqui parênteses, secante vezes tangente, secante, isto vezes isto. Então, x raiz quadrada de x quadrado menos a quadrado, né? Dividido por a quadrado, menos 3, esse 2 já coloquei em evidência, logaritmo da soma, né? Menos 3 vezes o logaritmo da soma, valor absoluto, x mais raiz de x2 menos a2. Pronto. Tudo dividido por A. Certo? Tá, então verifiquem, talvez tenha algum erro aí, não sei, né? Acontece. Tá bom? Mais constante, beleza? Ok, então já vimos os casos gerais, né? Na próxima reunião vamos ver exemplos, né? Relacionados com substituição trigonométrica, né? E substituição hiperbólica, tá?
Depois disso, já vamos entrar a estudar as funções de várias variáveis, né? Infelizmente, não vamos ter tempo para estudar as integrais impróprias, não? Certo? Ok, então vamos parar por aqui.